Olá, eu sou Maria Tereza, vou dar continuidade ao curso Apicultura para Iniciantes pela apresentação do módulo 4, continuando a apresentação do módulo 4, que trata da instalação do apiário. Como nós falamos no final da primeira parte desse módulo, um dos aspectos mais importantes a se considerar para a escolha do local do apiário é a avaliação da flora apícola do local, aquela flora que é visitada pelas abelhas. E nós comentamos também que a flora apícola no Brasil, ela varia muito de região para região. E existem particularidades, né, da exploração dessa flora apícola nas diferentes regiões. Vou iniciar então apresentando a flora apícola da região Nordeste. Bom, na região Nordeste, a apicultura ela é baseada na flora silvestre, né? As abelhas visitam principalmente a flora silvestre. Não que não existam criações de abelhas que também exploram floradas que são provenientes de culturas, né? Culturas agrícolas, mas de uma forma geral, a apicultura se baseia na flora silvestre no Nordeste. Essa flora ela é abundante e diversificada no período chuvoso. Ela se concentra bem no período chuvoso, as floradas se concentram no período chuvoso. E ela é escassa no período seco, justamente por conta das limitações climáticas que são características desse período. Então, nós apresentaremos espécies que são importantes durante o período chuvoso, espécies de plantas apícolas que são importantes do período chuvoso, as espécies apícolas importantes no período seco, que tem uma importância muito grande na manutenção das colônias nesse período, e também vamos falar um pouco sobre aquelas espécies que são importantes como fornecedores de sombra, porque no Nordeste o sombreamento, né, das colmeias é um fator muito importante. Então, como foi falado anteriormente, no período chuvoso na região Nordeste ocorre uma abundância de floradas. Geralmente se costuma dizer que ocorre uma explosão de floradas nesse período, né? Que as plantas começam a florescer quase ao mesmo tempo, né, para aproveitar as condições climáticas favoráveis nesse período. Então, realmente as floradas são bem diversificadas, com um grande número de espécies florescendo ao mesmo tempo. São bastante abundantes e diversificadas. Então, nós vamos começar a apresentar algumas espécies, né, de grande importância nesse período chuvoso. Vamos começar falando então no marmeleiro. O marmeleiro é uma das principais fontes de néctar durante o período chuvoso para as abelhas. É famoso já o mel produzido a partir da florada do marmeleiro, né? O mel de marmeleiro é um mel de uma coloração clara, um sabor muito apreciado e que alcança um bom valor no mercado. Então, é uma florada bastante esperada pelos apicultores. E o marmeleiro, ele floresce bem no início da estação chuvosa. Com as primeiras chuvas, o marmeleiro já vai começar a florescer. E ele tem um período de floração curto, cerca de 2 meses ou um pouco mais. E por conta desse período de floração curto, se ocorrerem veranicos, que são aquelas interrupções, aqueles períodos de interrupção que ocorrem às vezes durante o período chuvoso, né, onde as chuvas cessam durante alguns dias, isso é um fator muito limitante para a florada do marmeleiro. Se o marmeleiro estiver florescendo e acontecer uma interrupção das chuvas, geralmente a floração é suspensa e a produção de mel a partir dessa florada fica bem comprometida. Então, mas quando ocorrem
períodos chuvosos mais regulares, mais contínuos, geralmente essa florada do marmeleiro é muito aproveitada pelas abelhas e e a produção de mel é bem significativa nesse período. Uma outra florada muito importante no Nordeste durante o período chuvoso é a florada do angico de bezerro. Essa planta, né, que tem as flores assim em formato de espigas, ela produz muito néctar e muito pólen. É uma ótima fonte dos dois recursos, tanto de néctar quanto de pólen. O angico de bezerro, ele também começa a florescer bem no início do período chuvoso. Às vezes, em algumas regiões, ele começa até no período de transição entre o período seco e o período chuvoso. E é uma florada que é mais prolongada do que a florada do marmeleiro. Ela dura, em média, até 4 meses. E é bastante aproveitada pelas abelhas, porque fornece abundantemente tanto pólen quanto néctar. O angico de bezerro já é uma espécie arbórea, o porte dela é arbóreo. Outra florada de grande importância no Nordeste, no período chuvoso, é o mufumbo. O mufumbo também tem um porte intermediário entre o arbustivo e o arbóreo, às vezes formam até o que se chamam de arvoretas, pequenas árvores, e ele é uma ótima fonte de néctar para as abelhas no período chuvoso. As abelhas procuram bastante o mufumbo nesse período, aproveitam bastante a coleta do néctar dessa espécie. O sabiá também floresce abundantemente durante o período chuvoso. Você vê maciços de sabiá, tudo branquinho, com essas flores bem branquinhas, sendo muito procuradas pelas abelhas para coletar tanto pólen quanto néctar. E em algumas regiões, o sabiá ele contribui bastante com a produção do mel. A jureminha também é bastante procurada pelas abelhas e a jureminha também oferece tanto pólen quanto néctar. Também é uma espécie de porte entre arbustivo e arbóreo. Bom, nós mostramos inicialmente essas espécies que são de porte intermediário entre arbustivo e arbóreo ou de porte arbóreo, mas nós não podemos deixar de considerar a importância das espécies dos estratos arbustivos, dos estratos herbáceos e as trepadeiras. São espécies muito importantes, fornecedoras de néctar e pólen para as abelhas no período chuvoso e que geralmente apresentam uma floração muito intensa nesse período. Vamos ver então alguns exemplos de espécies apícolas desses estratos. O velame é um bom exemplo, ele é do mesmo gênero, da mesma família do marmeleiro, até apresenta um pouco uma similaridade com as flores do marmeleiro, e é também uma ótima fonte tanto de néctar quanto de pólen para as abelhas no período chuvoso. O velame, ele começa a florescer, ele tem um período de florescimento que coincide também com o marmeleiro, sendo um pouco mais prolongado. Começa a florescer bem no início também do período chuvoso. As vassourinhas de botão são espécies herbáceas que florescem de forma bem intensa, especialmente em áreas abertas. E elas são uma excelente fonte de néctar para as abelhas durante o período chuvoso. O interessante é que elas têm um período de florescimento bastante prolongado, de cerca de 5 meses ou até mais, dependendo da região e do regime de chuvas. E essas duas espécies de vassourinhas de botão são muito comuns na região Nordeste.
E também um fato interessante é que muitas vezes essas floradas, essas flores de vassourinha chegam até próximo às colônias de abelhas. Então, chegam bem pertinho das colmeias, o que facilita muito o trabalho das abelhas na coleta do seu alimento, né? Tanto do néctar, principalmente, dessas plantas. A mimosa, né? Esse é um exemplo de mimosa, a mimosa pudica, que floresce também de forma muito intensa no período chuvoso, principalmente assim em áreas abertas, como aqui nessa foto. E o principal recurso ofertado pela mimosa é pólen, né? E você dá para ver aqui que aqui já tem duas abelhas na mesma flor e elas já estão com cargas de pólen aqui nas pernas, prontas para serem levadas à colmeia. É uma floração bem bonita e bem intensa no período chuvoso. O bamburral é uma espécie também muito característica da região Nordeste, é uma espécie bem aromática e que é uma excelente fonte de néctar para as abelhas. O período de florescimento delas é mais ou menos da metade para o final do período chuvoso e elas contribuem bastante para a produção apícola na região Nordeste, como fornecedoras de néctar principalmente. Aqui nós temos um exemplo de uma espécie trepadeira, né? A jitirana. A jitirana, ela forma também floradas bem abundantes e ela fornece pólen e néctar para as abelhas e o período de florescimento delas é mais também da metade para o final do período chuvoso, geralmente, e variando de região para região. Bom, vamos falar agora das floradas importantes no período seco. Bom, o período seco no Nordeste realmente é bem limitante muito limitante para a manutenção das colônias de abelhas. Muitas vezes ocorre o abandono das colmeias, né? Os enxames saem das colmeias em busca de outros locais mais adequados, em busca de locais onde ocorram floradas, porque realmente as condições são bem difíceis nesse período. Mas existem muitas espécies de plantas, principalmente do extrato arbóreo, que contribuem muito para a manutenção de enxames das colônias de abelhas nessa época, né? O extrato herbáceo geralmente fica muito seco, né? Não suporta realmente atravessar o período seco. Mas as plantas de porte arbóreo geralmente são mais resistentes e nós vamos apresentar algumas delas que contribuem muito para a manutenção das colônias nesse período, para evitar que o apicultor perca as suas colônias de abelhas nesse período seco. Bem, como exemplo, nós temos os ipês, né? Existem várias espécies de ipês, aqui estão apresentados o ipê amarelo e o ipê roxo, e eles florescem bem no meio da estação seca no Nordeste, né? Então são uma importante fonte de recursos para as abelhas, porque nessa época realmente a vegetação está bem seca. O ipê roxo, além de ser uma fonte de néctar, ele também é fonte de resinas, né? E o ipê amarelo geralmente mais de néctar mesmo. A gente pode ver aqui como se destaca a floração dos ipês, né? Numa paisagem já bem seca, né? A vegetação já bem seca, mas muitas vezes a gente vê essas árvores todas floridas no meio dessa vegetação toda seca. Então, realmente, elas são espécies importantes nessa época e devem ser preservadas, né? E podem ser aumentadas, né? É recomendável que
que o apicultor incremente o seu pasto apícola com esse tipo de espécie que floresce no período seco, né? Plantando mudas de espécies que realmente sejam fontes de recursos para as abelhas nesse período seco. O cajueiro. O cajueiro também é uma outra fonte de recursos importante no período seco. As abelhas, elas coletam principalmente o néctar do cajueiro e se beneficiam também muito da sombra que o cajueiro oferece, pois o cajueiro ele é uma das poucas espécies que mantém as folhas durante o período seco. Justamente nesse período as folhas ficam bem densas, bem vistosas, a folhagem do cajueiro, né? Fica mais bonita até no período seco do que no período chuvoso. Então é uma espécie, muitos apicultores aproveitam e instalam colônias, suas colmeias, embaixo da sombra de cajueiros, né? Que além da sombra também vai oferecer os recursos alimentares para as abelhas. Nós temos aqui uma outra espécie, também é característica da região Nordeste. Ela é conhecida por vários nomes e esses nomes podem variar muito de região para região. É conhecida como canelinha, canela de velho, são árvores, são espécies do gênero Cenostigma e elas são fonte de pólen e de néctar para as abelhas, especialmente no período seco. Florescem bem no meio do período seco e também são muito importantes para a manutenção das colônias nesse período. Nós temos aqui também o juazeiro, né? Nós não podemos deixar de falar no juazeiro, que é uma espécie que mantém a sua copa verdinha mesmo no período seco. Então, além de ser uma fonte de néctar para as abelhas, é uma excelente fonte de néctar para as abelhas, as suas flores oferecem. A árvore, né, que ela é uma espécie arbórea, fornece bastante sombra. Então, ela se mantém verde durante todo o ano e também no período seco. Então, ela, assim como o cajueiro, é uma espécie que não perde as folhas no período seco. Então, além do fornecimento de recursos alimentares, também pode fornecer a sombra. E aqui é uma outra espécie, chama angelim ou angelim doce. É uma espécie que também floresce no início do período seco. As abelhas visitam bastante, né? Várias espécies de abelhas, mas a Apis mellifera visita bastante as flores do angelim, né? Fonte de néctar principalmente. E ela também é fonte de sombra. Ela perde um pouco as folhas, mas aqui a gente vê uma árvore, né, de angelim, bem verdinha, no meio de uma vegetação bem seca. Então, ela também é um exemplar, né, um exemplo de planta que, além de recursos alimentares, ela também oferece sombra e pode ser também utilizada, né, como para a instalação das colmeias sob a copa de suas árvores, né? E o que gostaria assim de reforçar é que essas espécies que são tão valiosas nesse período, elas devem ser aumentadas, né, na área onde se pretende criar abelhas. Se for uma área na região Nordeste, por exemplo, onde o período seco é tão limitante para a criação de abelhas, essas espécies elas devem ser aumentadas, devem ser plantadas na área. Então, se o apicultor procurar tornar a sua área favorável mesmo no período seco, ele vai ter uma menor perda de enxames, né, nessa época e, consequentemente, vai aumentar a sua produtividade quando chegar o período chuvoso. Então, todas essas espécies que foram apresentadas, elas são espécies muito interessantes para serem incluídas, né, em projetos de reflorestamento, em projetos que visam o incremento do pasto apícola na região norte.